Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos dar continuidade ao nosso tão querido estudo guiado. Estudo esse que a cada dia tem falado ao meu e ao seu coração. E não se preocupa, isso é a palavra de Deus. Isso é uma bênção de Deus para mim e para você. Por isso eu fico tão feliz e grato ao Senhor por termos a oportunidade de estudar esse livro, essa lição que nos aproxima de Deus, que nos traz conhecimento, que torna o nosso relacionamento um relacionamento real, um relacionamento íntimo e estreito com o nosso Salvador. Isso é maravilhoso, gente. Se você é novo por aqui, está chegando aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve, porque esse canal ele tem como propósito estudar a palavra de Deus. Ele tem como propósito te animar a desenvolver um relacionamento com Deus. Deixa também o seu gostei, para que esse estudo possa alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Nessa ocasião, eu quero te convidar a, junto comigo, buscarmos a presença de Deus por meio de oração. E logo em seguida, nos aprofundarmos no estudo de hoje. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, de poder meditar em temas relevantes, temas profundos, temas que de fato fazem sentido que nós meditemos. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a presença do Teu Santo Espírito, a Tua Santa Presença. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem. O tema do nosso estudo, nosso tema hoje é dia 6 de outubro, domingo. O tema do nosso estudo é o milagre do alimento para 5.000 pessoas, para 5.000. Eu separei aqui alguns pontos, antes de nós lermos o contexto do dia, e o primeiro ponto fala assim, ó. Em João 6, 4 e 5, o apóstolo destaca que o milagre da multiplicação de pães e peixes ocorreu perto da Páscoa, a festa que comemorava a libertação de Israel do Egito. É importante a gente relembrar um pouquinho como se deu, né, o evento, a festa da Páscoa. A Páscoa ela é, vamos dizer assim, apresentada ao povo ali na 10ª praga, né, onde a 10ª praga seria a consequência ali a morte dos primogênitos. Mas todas as famílias que participassem da cerimônia da Páscoa, da festa da Páscoa, ou seja, que matasse ali, né, o cordeiro, colocasse o sangue do cordeiro sobre uns umbrais, comesse ali da carne do cordeiro, das ervas amargas, do pão sem fermento, tudo isso que estava envolvido dentro da cerimônia da Páscoa, essas pessoas não iriam ser acometidas com, podemos dizer assim, com a consequência da 10ª praga. E assim foi. E o que isso quer dizer? Bom, a Páscoa nada mais é do que a prefiguração da morte de Jesus ali na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz daquela forma triste, dolorosa, para simplesmente eu e você não termos que morrer eternamente. Jesus pagou o preço do pecado para que eu e você não tivesse que pagar com a nossa própria vida. Da mesma forma que os primogênitos, ou seja, os filhos, os herdeiros das famílias israelitas ali no Egito, não pagaram o preço, não foram acometidos com a consequência da 10ª praga, assim também hoje eu e você estamos libertos, né, da consequência do pecado. E isso é maravilhoso. Isso é a bênção de Deus que foi proporcionada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto que eu destaquei aqui diz assim, ó, carregou a culpa da transgressão e o rosto do Pai lhe foi ocultado, até que seu coração foi quebrantado e sua vida desfeita. Todo esse sacrifício foi feito para que os pecadores pudessem ser redimidos. Não foi qualquer preço, foi o maior de todos os preços, foi o maior de todos os sacrifícios. Jesus renunciou tudo, inclusive a presença de Deus, o céu, a eternidade, a perfeição do céu, tudo, simplesmente, para que hoje eu e você pudéssemos ter a oportunidade e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Aqui nos é apresentado o contexto, eu vou me esforçar aqui para ler, você já deve ter percebido que minha voz ainda não está 100%, estou fazendo todos os cuidados, tomando xarope, lambedor e tudo mais, mas eu creio que vai dar certo.
Evangelho de João, capítulo 6, verso 1 a 14, diz assim, ó. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Um texto um pouquinho longo, mas que é bastante claro e eloquente, onde mostra ali um dos maiores milagres, julgo eu, que Jesus realizou durante o seu ministério. Nesse momento, nós vamos fazer um paralelo entre Jesus e Moisés. Coisas que aconteceram ali na época de Moisés, no período em que o povo de Deus foi libertado do cativeiro egípcio, e coisas que aconteceram naquele milagre. E aí o ponto começa assim, ó. Vários detalhes dessa história colocam Jesus em paralelo com Moisés no Êxodo. A época da Páscoa, é o primeiro paralelo, aponta para a grande libertação do Egito. Jesus subiu ao monte, é o segundo paralelo, assim como Moisés subiu no Monte Sinai. Jesus testou Filipe, é o terceiro paralelo, assim como os israelitas foram provados no deserto. A multiplicação dos pães, é o quarto, lembra o maná. Recolher os pães que sobraram, o quinto, remete ao maná, que era recolhido pelos israelitas. Sobraram 12 cestos de pedaços de pão, é o sexto, o mesmo número das 12 tribos de Israel. E o povo comentou que Jesus era o profeta que viria ao mundo, isto é, o profeta semelhante a Moisés, predito em Deuteronômio 18:15. Tudo isso aponta para Jesus como o novo Moisés, que veio para libertar seu povo. Interessante, né? A gente, quando medita na história de Moisés, tendo um plano de fundo a história de Jesus, a gente vê claramente a personificação ali de um libertador, né? De um Messias. Né? Moisés assumindo ali a postura messiânica de uma pessoa que sai de um lugar que aparentemente estava tudo certo, em paz, que não tinha problema nenhum, para tomar as dores de outro povo, de outras pessoas, trazer sobre si a responsabilidade de cuidar desse povo e libertar esse povo da escravidão, do jugo opressor. Aquilo que aconteceu com o povo ali no Egito é a mesma coisa que acontece comigo e com você dentro do âmbito espiritual. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós assumimos a pessoa de Jesus como nosso responsável, como nosso fiador, como nosso substituto, como nosso salvador, nós estamos basicamente vivendo a mesma realidade que aconteceu ali no Egito. Assim, João descreve Jesus não apenas fazendo sinais e maravilhas, mas sinais e maravilhas que, em seu contexto, deveriam ter tido um significado especial para o povo judeu. Cristo estava apontando,
em essência, para a sua própria divindade. Com certeza, quando Jesus estava fazendo aqueles sinais, as maravilhas, os milagres, as pessoas traziam à sua memória a história do seu povo. Olha, no passado nós tivemos alguém semelhante a ele, alguém que se preocupou com a dor do povo, alguém que tomou a dianteira do povo, alguém que foi à frente do povo, alguém que resolveu o problema do povo. Com certeza eles traziam à memória a pessoa de Moisés, né, que era um grande nome entre o povo judeu. E Jesus, quando faz isso, não é de maneira à toa, não é de maneira aleatória, não. Jesus faz isso para causar exatamente essa lembrança, essa saudade, né? E isso, como a gente viu aqui no ponto, tem bastante significado. Isso demonstra claramente a divindade de Jesus, no aspecto de que Jesus é atemporal, Jesus é eterno. Por que Jesus iria se parecer com uma pessoa que já tinha passado tantos anos após a sua morte? Era exatamente por isso, demonstrando a sua divindade como Deus. Um Deus que atuou na libertação do povo de Israel ali no Egito, é o mesmo Deus que estava atuando agora na libertação daquelas pessoas, inclusive de mim e de você que hoje nos encontramos agora. Tá certo? Então, mais uma prova aqui apresentada, a primeira, né, ali num grande sinal, grande milagre, a multiplicação dos pães para 5.000 pessoas, no mínimo, né, que a gente acredita que é mais, isso simplesmente para revelar a divindade de Jesus Cristo. Meu convite, chegamos ao fim, o meu convite é que você volte amanhã, para nós darmos continuidade ao nosso estudo guiado, tá certo? Papai do céu te abençoe e te proteja de todo mal. É isso, até a próxima e tchau, tchau.